Olá a todos, olá a todas que irão assistir esse vídeo. Meu nome é Guilherme, hoje quem coordena o canal Mesa de Debates, agora com um nome novo, né, de tudo um pouco, para poder diferenciar o canal Mesa de Debate com outros canais que também chamam Mesa de Debates, né. Estamos aqui hoje, né, com o Renatão, né, para conversar um pouco sobre a história do movimento de trabalhadores, do movimento operário de São José dos Campos, né? E quais são as lições que a gente pode extrair da história para os dias atuais, porque acho que é um exercício importante para se fazer frente aos próximos desafios que virão, que vão ser bastante duros, né? Renatão, antes da gente começar, por favor, se apresente. Ok. Meu nome é Renato Bento Luiz. Eu vim para São José dos Campos em 1981. Eu ingressei na General Motors em 1982. Quando eu ingressei na General Motors, depois de 7 anos, de 82 a 89, em 89 eu me candidatei para a CIPA e em 90 eu me candidatei para o sindicato, na chapa dos sindicatos metalúrgicos. E de lá para cá eu venho na militância sindical e política. Vocês estão me ouvindo? Me parece que paralisou um pouco Estamos o seu escutando. vídeo. Pode tocar o barco. Está ouvindo? Tô. Porque eu estou ouvindo muito baixo aqui, não. O retorno está pequeno. Mas aqui tá E bom. agora, agora há pouco, travou um pouco o seu vídeo aí. Tá. Mas está ouvindo, né? Uhum. Tô. Está ouvindo. Então, em 89, como eu estava dizendo, em 89 eu ingressei, eu me concorri à CIPA, ganhei a CIPA na General Motors e depois comecei a minha militância no movimento sindical, desde 1989 até os dias de hoje. No meio sindical, eu me ingressei tanto na política sindical quanto na política, digamos assim, eles chamam de política, não que existe por aí, né? Então, eu me candidatei em 89, entrei na política sindical e depois passei a ser militante político na cidade. Certo. Então vamos começar, né, já com a pergunta. Renatão, o São José, né, tem um histórico muito conservador, né? Muitas pessoas reclamam do conservadorismo da cidade, né? Como que a gente explica isso na história? Como que a cidade passou a ser conservadora? E por que esse conservadorismo na cidade hoje é crescente? Eu penso comigo que São José dos Campos, desde a época quando eu comecei a militar, a cidade sempre foi conservadora. Isso eu trago, eu até falo para a turma de vez em quando, que traz uns traços mais ou menos das cidades pequenas, porque São José dos Campos é uma cidade constituída de várias cidades de interior de Minas. E isso, em Minas Gerais, nas cidades pequenas, são muito conservadores. Então já tem uma cultura conservadora, né? Até os imigrantes, quem veio para cá, na década de 60, 70, trouxe da cidade lá o conservadorismo. Minas Gerais, as cidades interioranas são muito conservadoras. Então, São José dos Campos já traz um pouco essa cultura, né? Tanto os joseenses quanto os mineiros que aqui chegaram para construir essa cidade são um pouco conservadores, né? Agora, eu quero dizer a você, São José dos Campos já teve um avanço para sair do conservadorismo. E como é que eu falo dessa forma? Eu falo dessa forma porque na década de 70, final da década de 70 e 80, o início da década de 80 e mais para o final, teve um crescimento muito grande do movimento sindical. E o movimento sindical, quando começou a crescer, começou a deixar de lado o conservadorismo, começou a entrar uma nova era política, um novo pensamento
da classe operária dentro de São José dos Campos. Tanto é que culminou na vitória da Ângela Guadagnini em 1992. Né? A Ângela Guadagnini foi eleita prefeita da cidade, ganhando do doutor Coimbra. Eu acho que naquele momento saiu um pouco do conservadorismo, a cidade começava a avançar um pouco nos posicionamentos da esquerda. Mas, logo em seguida, a cidade tem 4 anos depois, a cidade tem uma perda. Ou seja, o PT perdeu as eleições dentro de São José dos Campos. Né? Eu acho que no momento não escolheu bem, e aquilo foi um retrocesso que nós tivemos. As lutas de lá para cá, na década de 90 para cá, vieram caindo, né? E obviamente que quando cai a luta operária, quando cai o confronto de ideias, aí permanece a ideia que já é colocada na cidade, que é a ideia do conservadorismo. Eu enxergo dessa forma, certo? Que teve de 92 para cá, na década de 80 deu um crescimento, a esquerda começou a tomar um posicionamento diferenciado da cidade, o povo começou a ouvir uma outra, digamos assim, uma outra instrução política, que é a esquerda, né? No caso da vitória da Ângela, e depois, 4 anos depois, vem um retrocesso, porque entra o PSDB, o PT perde o PSDB aqui e começa de novo um retrocesso político e mantém-se o conservadorismo até hoje. E de lá para cá, a luta dos operários ela vem em decadência. Né? A luta de classe caiu muito. Então, quando a luta de classe cai, é óbvio que permanece aquilo que está aí. E você pode, então, também dizer que, por exemplo, o papel que o PT hoje cumpre, o papel que o PT cumpriu de traição ao movimento operário contribuiu para esse conservadorismo? Olha, eu não tenho dúvida disso. Essa dúvida eu não tenho. Eu acho que o PT, na verdade, quando começa com a política de colaboração de classe, isso não divide mais os trabalhadores. Os trabalhadores não têm mais essa visão de que patrão é de um lado e operário de outro. O PT mistura isso e vem, na verdade, acabando com a ideia da luta de classe. Dizendo que patrão e empregado unidos, que eu inclusive já assisti essa cena em São Bernardo do Campo, que era o berço da luta operária, aonde saiu até para a rua. Já escutei em coro, diversos coros, dentro de São Bernardo do Campo, a pessoa gritando: patrão, trabalhador e patrão unido jamais será vencido. Isso, na verdade, é um retrocesso na luta de classe, né? Porque diz o seguinte: os trabalhadores não enxergam o patrão mais como um explorador, mas sim como um amigo. Isso o PT fez. Tanto é que colocou dentro do seu governo muitos representantes. Eu não esqueço de uma frase do Lula, quando era presidente da República, dizendo que os homens do Ministério da Cultura, da Agricultura que tinha entrado no seu governo, são grandes heróis, né? Heróis que estavam entrando ali, são grandes heróis porque ganhar um salário que ganham. Olha que nunca foi baixo um salário de ministro, de secretário, e um líder operário dizendo que eles entraram no governo para ajudar. Olha, é óbvio que retrocede o pensamento da classe operária. E deu no que deu. Nós temos que agora, infelizmente, no momento de hoje, retomar tudo de novo. Né? Porque os trabalhadores não só perderam o senso da luta de classe, quando perde esse senso da luta de classe, cresce o conservadorismo, nós também perdemos vários direitos. Nós estamos vendo nos dias de hoje. Sim. E você acredita que, por exemplo, que ao que tudo indica, né? Não sei se você tem essa mesma impressão. Posso te interromper um pouquinho aqui? Pode. O seu microfone está muito baixo, está saindo muito baixo aqui. Tá, vou tentar chegar mais perto. Ao que tudo indica, vai ter várias. Ao que tudo indica, ano que vem promete, né, em relação à questão das lutas, né, por conta da crise econômica e também por conta da pandemia. Você acredita que esse conservadorismo ano que vem pode mudar? Olha, eu não digo ano que vem, porque a luta de classe, eu sei que é uma coisa dinâmica, né, a luta de classe. O problema é que eu vejo hoje que a classe está bastante recuada. Ela não está
Não é verdade que os trabalhadores estão num ascenso de luta. Eu não estou vendo um ascenso até o momento. Agora, eu sei que a única saída da classe é uma saída das lutas. Então, eu sei que vai ser retomado de novo, não só em São José dos Campos, vai ser retomado no país a luta de classe novamente. Porque o que os trabalhadores perderam é muita coisa. E não tem outra saída para eles, mesmo que eles queiram. Não tem outra saída a não ser a luta direta, a luta do campo. E isso aí vai voltar. Agora, eu dizer, é muito ousado dizer que vai ser o ano que vem. Não, eu não digo isso. Né? Não é isso não é esse cenário que está colocado hoje no mundo. Eu não posso dizer nem no Brasil, mas no mundo não é esse cenário que está colocado. Eu não digo que a luta de classe vai voltar amanhã. Tá certo? Agora, vai ter lutas, digamos, eu penso comigo que vai ter lutas pontuais, como atraso de salário que está acontecendo hoje, como essas lutas pontuais vão ocorrer, né? Que os trabalhadores vão se juntar em determinado. Mas eu não vejo ainda os trabalhadores se juntando, nesse momento agora, eu não vejo os trabalhadores se juntando para uma luta coletiva no país inteiro. Não, isso eu não tô enxergando isso no momento. Pode acontecer? Pode. Que eu falei, a luta operária ela é bastante dinâmica. Mas eu digo que, no momento, os trabalhadores estão bastante recuados com tudo que está ocorrendo. Principalmente com o coronavírus, a perda de emprego, está com muito medo da perda de emprego, estão entregando estão entregando conquistas históricas sem reação nenhuma. Então, não vai dizer que vai ter amanhã, vai ter luta, que não é verdade isso. E, Renatão, e qual que é o papel que as direções majoritárias dos sindicatos cumprem hoje? Elas são as principais responsáveis por essa paralisia? Olha, eu não digo as principais. Elas têm, na verdade, uma culpa muito grande. Eu acho que, por exemplo, hoje, o que não acontece hoje, por exemplo? Como enfraqueceu a luta sindical, ela está muito fracionada. É preciso que as pessoas deixem o ego do lado, deixem um pouco de bandeira partidária do lado e se unifiquem na luta operária. Isso precisa acontecer com urgência. Não tem outra saída para os dirigentes sindicais. Nesse sentido, eles estão pecando, porque qualquer luta agora vai ter que ser. Você pode querer ou não querer, gostar ou não gostar de determinadas correntes sindicais, mas não tem outra saída a não ser se juntar todo mundo para poder, digamos assim, manter o que tem e avançar pouca coisa. Porque as lutas vão ter que ser muito árduas para poder a gente começar a avançar daqui para frente, porque perdeu muito. E qual que seria, né, E qual que seria as tarefas, então, para que isso aconteça da esquerda? Penso eu que todos os dirigentes, principalmente os dirigentes de entidades sindicais, você pega a CTB, você pega a CUT, você pega a CSP com lutas, eles vão ter que se reunir, esse povo vão ter que acertar sim ou sim, certo? Pelo menos a esquerda vai ter que se juntar para tirar um plano de luta nacional, e nesse plano de luta nacional, não é pedido de vários, não. É um plano de luta que pegue a classe operária como um todo e fazer um levante nesse país de novo. Senão, não vai conseguir, digamos assim, fragmentado, eu não penso, eu tenho a certeza absoluta que não vai conseguir nada. Fragmentado, não. As grandes lutas que nós tivemos agora, nos últimos tempos, eu me lembro até de uma última greve geral que nós fizemos em São José dos Campos, mas foi numa junção de todas as centrais sindicais, que houve não só em São José dos Campos, mas no país. Há bem pouco tempo atrás teve uma luta, eu estou tentando lembrar a data aqui, mas eu não consigo. Mas há bem poucos dias teve uma luta, e as lutas que teve são lutas nacionais, não são lutas locais, mesmo porque na luta local, os trabalhadores não estão se levantando sozinhos. Só se levanta quando chega ao absurdo de não pagar salário. Caso contrário, eu acho que tem a responsabilidade de toda a direção vai ser tentar unificar numa bandeira única para poder sair à rua. Sim. Agora, indo prosseguir na entrevista, em relação pegando o momento histórico, a correlação de força
entre as correntes. Como que funcionava na sua época dos anos 80, final dos anos 70? Olha só, eu posso dizer para você que a luta era muito forte em 1900. Eu pego a década de 80, a luta era muito forte porque a CUT era única, era uma central, era a única central, uma das central mais fortes que tinha. Não tinha divisão, existia divisão, mas estava todo mundo com uma bandeira, que é a bandeira da CUT. Então a CUT era uma central única que agregava todas as centrais que existem hoje. Muitas delas estavam dentro da CUT, CSP com Luta, a CTB e outras que surgiram por aí que eu não estou me lembrando agora do nome da sigla. Outras saíram da CUT, né? E a CUT fez, o que aconteceu foi que teve um desmantelamento, uma fragmentação. E nessa fragmentação, é óbvio, quando se divide, enfraquece algum lado. E o lado que dividiu e enfraqueceu foi o lado dos trabalhadores. Porque a CUT andou fazendo uns trabalhos no passado que levou à fragmentação. E como é que eu digo isso? Eu me lembro certinho quando nós negociávamos com a Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Você negociava com a Fiesp, aquilo que saísse na Fiesp tinha que ser empregado a todos os trabalhadores. O aumento que nós tirávamos na Fiesp era para todos os trabalhadores. A Fiesp fez o quê? À época, a Fiesp fez uma divisão. Já dividiu, subdividiu, dividiu aquilo que já era dividido. Ela pegou e dividiu em grupos. E os trabalhadores, e nós, na época, trabalhadores, a direção aceitou discutir em grupos. E o que aconteceu? Quando começou a discutir em grupos, começou a fragmentar aqui embaixo, né? Os trabalhadores ficaram mais enfraquecidos, porque um grupo tirava um aumento de salário, e esse aumento de salário poderia ser maior que o outro grupo. Por exemplo, se eu pego o grupo de montadoras, tirava um aumento de salário. O aumento de salário do grupo de montadoras era maior que o aumento de salário do grupo de eletroeletrônico. O eletroeletrônico era maior que o grupo de aviação, do setor de aviação. O setor de aviação tirava mais que autopeça. E assim vai dividindo. E a patronal usava qual que era o discurso e o argumento, dizendo o seguinte: não, esse setor não ganha tanto quanto esse setor, então nós não podemos agora unificar o aumento de salário. E nós, à época, aceitamos isso. E esse aceite deu no que deu. A direção começou a brigar, porque tinha uma parte da direção que não aceitava que dividisse em grupos para negociar com a Fiesp. Mas a São Bernardo do Campo, que era o mais forte na época, aceitou dividir em grupos, aceitou, quando começou a discutir na década já de 80, final da década de 80 para 90, começou a fazer as reuniões tripartite, que era empregado, patrão e governo, né? Começou a fazer as políticas, não era tripartite, tinha um outro nome que eles davam para a época, que era Câmara Setorial. Quando começou a fazer as câmaras setoriais, e nós começamos a aceitar as câmaras setoriais, a parte majoritária do movimento sindical começou a aceitar as câmaras setoriais, fazia-se uma negociação em determinado grupo, esse grupo voltava ao trabalho e a televisão, ou seja, os jornais, a televisão, cumpriam o papel de avisar a todos que aquele grupo já tinha fechado, né? Então, isso enfraquecia a luta daquele outro grupo que estava em luta. Ou seja, aceitava aquilo que o patrão estava oferecendo no momento. Isso foi enfraquecendo o movimento sindical até os dias de hoje. Agora nós vamos ter que fazer o quê? Retomar, ou seja, fazer aquilo que nós fizemos lá, que nós tínhamos lá atrás. Retornar a ser uma negociação coletiva para todos os trabalhadores, independente do setor que ele trabalha. É isso que tem que retomar agora no país. Vai ser difícil? Vai. Mas eu vejo que é difícil, mas não é impossível. É retomar aquilo que tinha. Não é que é uma coisa que estou criando nova. Não, pelo contrário. Eu estou tentando retornar naquilo que eu tinha no passado. Sim. E nessa época que você cita, né? Existiu alguma luta de correntes por parte das correntes minoritárias do movimento sindical contra a Câmara tripartite, as negociações setoriais? Ah, sim. Por exemplo, eu fazia parte dentro da CUT,
e dentro do PT, que nós estávamos lá no início, eu estava no PT. No PT eu fui militante da Convergência Socialista. E a Convergência Socialista era um setor sindical que brigava contra a articulação. Era a Convergência, o CUT pela Base, né? Essas correntes brigavam, lutavam dentro do setor sindical contra o setor majoritário, que era a articulação sindical, que era comandada por São Bernardo do Campo. Então, quando houve as negociações de Câmara Setorial, as câmaras setoriais, quando aconteceu, nós demos uma batalha ferrenha dentro da central para que isso não ocorresse. Nós perdemos, obviamente, que nós íamos para os congressos, e os congressos, São Bernardo do Campo mandava em tudo, era muito grande, mas teve congressos que nós chegamos a ser metade a metade. Aí, quando viu que não conseguia mudar por dentro da CUT, foi aonde teve a separação. Por exemplo, São José dos Campos foi um dos primeiros a sair, né? O Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos foi um dos primeiros a sair da CUT em 94, né? Fundando a CSP Conlutas. Então, foi nesse período, quando começou as câmaras setoriais, que começou a acirrar as lutas de frações políticas dentro da CUT. Então, teve luta, sim, teve luta interna bastante fracionada, bastante grande. Você falou do Sindicato dos Metalúrgicos, saiu em 94, a Conlutas foi fundada em 2005, né? Como que o Sindicato dos Metalúrgicos fizeram nesse meio tempo? Desculpa, não é 2004, não é 94, foi 2004. Boa correção. Porque em 2005 nós já fundamos a Conluta. Tá. Foi verdade. Então, uma outra pergunta, né? Nos anos 80, então, aqui em São José tinha a convergência e a articulação? Tinha. Quando nós ganhamos os sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos em 1990, nós ganhamos da articulação sindical. Quem era o presidente do sindicato era o companheiro José Luiz, né? O Zé Luiz, que é do PT, era o presidente do sindicato na época, aonde deu um racha dentro do sindicato metalúrgico, saiu uma chapa defendida pela articulação, que era a maioria dentro da CUT, maioria dentro do sindicato, e contra a chapa da Convergência Socialista, que foi capitaneada pelo Oliveira, Toninho, Gradella, né? E em 1990 montaram uma chapa para que nós pudéssemos disputar. Nós disputamos, e ele estava no auge, mas também as lutas de classe estavam no auge naquela época. E nós ganhamos as eleições em 1990 e assumimos o Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos. E como que foi esse processo eleitoral? Foi um processo eleitoral, eu acho que foi difícil, mas um processo eleitoral bastante tranquilo, bastante democrático, tá certo? As duas chapas eles dividiram na época até o aparato do sindical, para que as chapas pudessem fazer a campanha. O aparato sindical era digamos assim, pela sua representatividade. Você tinha 30% você podia usar do aparato, o outro tinha 20% podia usar e tal, e foi dessa forma. Eu acho que foi tudo conversado, foi bastante democrático o sistema, mesmo porque quando um ia para a porta da fábrica, era tudo da CUT, e quando um ia para a porta da fábrica, o outro não ia. Então, eu acho que foi bastante respeitoso, apesar de ser uma coisa bastante acirrada, a discussão foi bastante acirrada, mas foi muito bonito, porque eu achei que naquela época o crescimento, a discussão política era muito avançada, certo? Os dirigentes sindicais tinham uma discussão política aprofundada, avançada. Então, eu gosto, digamos assim, que a luta de classe daquela época era uma luta de classe bastante aguçada, né? Então, os trabalhadores tinham quem iria lutar mais pela classe. Essa foi a discussão que teve nas portas de fábrica. Eu achei muito bonito, foi um processo bacana, muito legal. Eu não vou esquecer jamais esse processo que houve dentro do Sindicato Metalúrgico em 1990. E como que você vê as três chapas que concorreram, né? Chapa 1,
a articulação sindical, chapa 2, CUT pela Base e a Convergência Socialista, e a chapa 3 foi montada pelo Gaspar, pela força, assim, quem veio para cá tentar ajudar ele, nem era força sindical na época, mas era a CGT, né, que era do Medeiros. Medeiros do era o Paulinho, não era Paulinho, não era Medeiros, era... Aliás, mentira, era Medeiros, não Paulinho, como é hoje. Então, Medeiros estava em alta, com a CGT. E aí a CGT rachou e montaram a força sindical. Então, foi isso. E como que você vê as eleições sindicais hoje? Por exemplo, eu tive uma experiência em 2014 como professor da POSP, da qual as eleições foram totalmente burocratizadas, a CUT utilizava de métodos assim espúrios para ganhar as eleições. O que aconteceu desse período para cá? O que aconteceu foi o que você acabou de falar. A burocratização entrou com força. Ela tomou conta do movimento de classe, do movimento social, né? Ela tomou força. Burocratizou. Eu acho que burocratizou todos os movimentos, estão bastante burocratizados. Muito burocratizados. Certo? E a burocratização faz que diminua a luta de classe. As pessoas que são dirigentes acham que são donos dos aparelhos no qual eles estão tomando conta. Eu tô sentindo. É muito chato, não é uma coisa boa. Por exemplo, São José dos Campos vai assistir agora uma eleição dos sindicatos metalúrgicos com chapa única, coisa que nunca ocorreu. Isso mostra o tamanho da diminuição e do fracasso da luta de classe, né? Os trabalhadores estão completamente desanimados, nós não tem força para montar uma chapa, não tem discussão na base. É uma coisa muito ruim. Eu acho que a burocratização tomou conta de todos os movimentos. Isso aí, sem exceção. Tá certo? Eu não vou falar assim, o meu é melhor, aqui não. Não. Todos os setores, hoje, da luta de classe estão burocratizados. Um mais, outros menos, mas todos estão. E é isso que dá, por exemplo, isso que você falou, que a POSP, não é só a POSP, não, mas todas as eleições que estão tendo, agora, quando tem duas chapas, é totalmente antidemocrática, né? As pessoas não têm acesso, não sabem quem são os sócios, os caras demoram para entregar lista, e essas coisas que vão acontecendo por aí. E quando você pede alguma coisa que foi o próprio estatuto que foi montado pelos operários, que era para ser cumprido, não tem cumprimento nenhum hoje. Então, a burocracia tomou conta do movimento sindical do modo geral. Sim. Você acha que as eleições do Sindicato dos Metalúrgicos hoje tá sendo bastante antidemocrática, burocratizada? Olha, eu digo para você o seguinte: nós estamos participando da chapa. Eu não sinto bem vendo os sindicatos metalúrgicos sem fazer discussão política na sua direção e principalmente no momento de eleição. Não é uma coisa legal. Quem está vendo está assim burocratizado. Tudo que você está falando aí, para montar uma chapa hoje se monta em quatro paredes. Eu lembro muito bem que eu montei uma chapa, a primeira chapa que eu entrei na minha vida, ela entrou por convenção, de tantas pessoas que queriam participar. Foi convenção na qual defendia o nome da pessoa, numa praça pública, onde as pessoas chegavam, chamavam pessoas para te eleger, para ser diretor de sindicato. E olha o quanto retrocedeu. Hoje é uma negociação entre correntes, né? O que está bom para você, o que está bom para mim? Isso aqui está bom para mim. Não, isso aqui você não pode, porque eu não vou te ceder. É desse jeito. Então, eu acho que é muito atrasado, muito burocratizado. Eu acho que, na verdade, é um retrocesso político que eu vejo nas eleições sindicais no dia de hoje. Sim. Mesmo a do sindicato metalúrgico, eu posso dizer bem claro. Você chegou a falar um pouco, né? E queria que você aprofundasse. Como que a convergência socialista conseguiu consolidar nos sindicatos, né?
E por que existe uma força desproporcional entre força sindical e força política de correntes como o PSTU e hoje o PSOL? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, porque eu acho que ela embaralhou um pouco. Porque você fala sobre força sindical, por que tem tanta... e daí você fala sobre PSTU e também fala... Na verdade, você queria saber o que sobre as forças que existem dentro do sindicato hoje? Não, eu perguntei como que a Convergência conseguiu ser força majoritária no sindicato dos metalúrgicos e por que hoje existe algo desproporcional entre força sindical, né, de peso que a esquerda tem nos sindicatos e peso que a esquerda tem na cidade. Olha só, eu fui desde a época da Convergência Socialista. A Convergência Socialista, quando começou a entrar nos movimentos sindicais... Você dá um segundinho só acender uma luz aqui? Tudo bem. Aí, agora sim. Eu queria dizer a você o seguinte. Você está me ouvindo bem, tá, né? Tô. Então tá ok. Eu estou dizendo para você o seguinte, a Convergência Socialista, à época, ela trabalhou junto com a articulação sindical nos sindicatos metalúrgicos. Então ela estava na mesma chapa, né, na época. Mas o majoritário era a turma da corrente do PT, que existe até hoje, a articulação sindical, capitaneada pelo Sindicato de São Bernardo do Campo, né, aqui. E a Convergência Socialista tinha 2 militantes à época dentro do sindicato. O problema é que foi se passando o tempo, a articulação sindical foi se burocratizando e foi, digamos assim, enterrando cada vez mais na burocratização. E a Convergência Socialista lá dentro começava um embate contrário, contra a burocratização, que as pessoas tivessem, que os trabalhadores tivessem mais acesso ao sindicato, que tudo que se passasse pelo sindicato tinha que passar pela base. E nisso a Convergência ganhou muita gente. Por exemplo, tudo que ia discutir no sindicato, eles queriam levar para a base. A base é que decidia. E a articulação sindical já não estava querendo discutir, naquela época, já não estava querendo discutir muito com a base. E foi perdendo com isso. Então, por exemplo, começou a ter disputa de posicionamentos na porta da fábrica. E a Convergência Socialista começou a ganhar os seus posicionamentos políticos nas portas da fábrica. E foi fortalecendo com isso. Então, nesse fortalecimento que teve, vai fortalecendo a Convergência Socialista e, ao mesmo tempo, vai acirrando uma briga interna dentro do sindicato para ver quem iria dirigir o sindicato para o próximo período, qual força seria maior lá dentro. É óbvio que chegou um momento, que esse momento foi final de 89, início de 90, que não deu mais para o convívio entre a articulação sindical e a Convergência Socialista. Porque a articulação sindical queria, na verdade, falar sozinha, queria pôr seus posicionamentos, mas sem ser questionada. E isso foi se acirrando, até que a Convergência Socialista pegou não só o Toninho, que já estava dentro do sindicato, o Josias, que estava dentro do sindicato, o Mancha era um trabalhador de chão de fábrica, que já estava na CIPA, dentro da General Motors. Eles me orientaram, porque eu não tinha orientação nenhuma política, me orientaram a entrar na CIPA, eu entrei na CIPA, vinha disputar o sindicato, eles conseguiram montar uma chapa, e nisso o sindicato já estava desgastado. E essas figuras, o Oliveira, que era presidente da CUT regional, o Toninho, que era secretário-geral do sindicato, o Gradella, que já tinha disputado a presidência dos sindicatos metalúrgicos contra o Ari Russo, como é que chama ele? Josias, Gradella, Toninho, Oliveira e outros, que eu não estou me lembrando aqui agora. Montaram uma chapa, na qual eu fiz parte, em 1990, e fomos eleitos, né? A articulação sindical tinha a certeza que ganhava. E aí fortaleceu o outro setor. A partir do momento que a Convergência Socialista ficou
dentro do sindicato, ela começou a ganhar força em todos os sindicatos a nível nacional. Até que chegou o momento de querer ganhar a CUT. Aí ganhar a CUT já era quase que impossível, porque a eleição da CUT é completamente burocratizada. A CUT se iniciou em 1983, lá no Mineirinho, lá em Belo Horizonte, e depois de lá para cá, aquilo era um congresso aberto. Todos os trabalhadores que quisessem participar, podiam participar. E com o tempo, esse negócio, o que a CUT fez? Foi podando a participação dos trabalhadores. Ou seja, para ter um maior controle. Foi podando, controlando. Os delegados foi diminuindo o número de participação direta dos trabalhadores nos congressos, para não perder o poder, mas, em contrapartida, perdeu-se, na verdade, no meio do caminho. E hoje nós estamos nessa situação que nós estamos colocados hoje. Quando tinha participação ativa, direta dos trabalhadores, a coisa só cresceu. Tinha divergência, né? Era uma divergência acalorada, respeitosa, na qual os trabalhadores, quando tem divergência, eles crescem. Agora, hoje, dentro dos sindicatos, você pega, por exemplo, uma parte majoritária que não quer debater com uma parte minoritária, e isso aqui traz um retrocesso, né? Esse retrocesso está até os dias de hoje. É isso que eu vejo que aconteceu nesse período. E o que a esquerda tem que fazer para romper isso? Para romper com essa Eu acho que para romper com isso, para voltar a crescer, ela tem que acabar com a burocracia dentro do movimento sindical. Se ela der um ataque na burocracia e deixar com que os trabalhadores participem mais, tenha mais voz, e que a voz do trabalhador volta a valer de fato. Tipo, tem uma assembleia, os trabalhadores votaram isso. Sendo ruim ou sendo bom, nós temos que respeitar. Isso faz crescer o movimento. Que a partir do momento que os trabalhadores se sentem, começam a sentir que eles são dirigidos e quando eles questionam, a direção não obedece, isso, a tendência é um enfraquecimento do movimento sindical. Tanto é que aí, não tem ativista. Cadê os ativistas? Não conseguiram montar, não teve uma chapa dentro do maior sindicato, dentro da maior disputa, que sempre teve disputa acirrada em São José dos Campos. Não teve uma chapa agora dentro de São José dos Campos, uma chapa para concorrer no sindicato metalúrgico. Isso não é uma coisa boa. No momento, eu não estou dizendo no futuro, mas no momento não é uma coisa boa. Né? Eu sei que quando não tem disputa também, todo mundo pode caber todo mundo dentro de uma organização sindical. Mas todo mundo cabe que jeito? Fazendo convenções. Aquele que levar mais pessoas a convenções, tira os seus delegados, e os delegados vão ser candidatos. Aí sim, é uma coisa mais democrática. Mas nem isso tem mais. Eles não deixam. Se você não tem o controle total, você não deixa fazer mais convenções. Não interessa a alguns, eles cortam as convenções. Isso é muito ruim. Sim, e você falou das eleições da CUT, como que funcionava as eleições? Como que funcionavam as eleições da CUT? E por que a esquerda não conseguiu tomar a central sindical para ela? Então, é o que eu acabei de dizer para você. A CUT só não tomou, a esquerda dentro da CUT não tomou a direção da CUT porque a CUT burocratizou. Ela, por exemplo, aquilo lá, nos últimos congressos da CUT, era congresso de cartas marcadas. Era cipeiros, era dirigentes sindicais, era delegados sindicais que iam para os congressos. Independente da discussão que você fazia, você não ganhava. Não ganhava nunca. Você podia ter a melhor proposta, mas você não ganhava porque era um congresso viciado, um congresso de carta marcada. E aí não consegue tirar de jeito nenhum. É aqueles que levam mais pessoas que vão votar naquilo que eles querem. Que a direção que tá no momento quer. É isso que acontece. É por isso que não se toma. Porque lá atrás, quando os trabalhadores participavam, e nós pegávamos trabalhador de qualquer canto para participar do congresso da CUT, aí ia na sua posição, porque aqueles que estavam lá não estava cabrestado, estava convidado. Então, quem levava o maior número de convidados e chegasse lá, o convidado gostasse de determinado posicionamento político, ele votava. Então, acabando com isso, fez um congresso de cabresto. Eu levo a minha parcela, que eu tenho, você leva a sua parcela, o outro leva a parcela dele, e pode votar no que você quiser, porque vai dar
vai dar, vamos supor, se for 4-3, é 4-3 sempre, até terminar o Congresso. Isso não avança ninguém. Então, a CUT burocratizou e, eu posso dizer no modo de falar, cabrestou o Congresso. Então, ali era um Congresso de cartas marcadas. Você não ganhava dali nunca. Por isso que a esquerda não tomou da CUT. Que eu lembro uma vez só que a CUT chegou a estremecer porque o Durval de Carvalho ganhou uma das eleições. Durval de Carvalho era um dirigente sindical de Campinas, do Metalúrgico de Campinas, presidente do Sindicato Metalúrgico de Campinas, à época, ganhou uma eleição dentro da central sindical da CUT, mas quando foram conferir os votos, saiu um quebra violento ali dentro, que foi para o novo escrutínio e ele perdeu as eleições. Então, foi por pouco. E dali para frente, começou a rachar a CUT. Tem gente que falou, ó, não tem mais condições nenhuma de ficar aqui dentro porque não tem mais democracia. Foi isso que aconteceu. Sim. Ô, Renatão, a gente sabe que na ditadura, né, a ditadura militar interviu nos sindicatos, né, colocando os interventores. Eu cito, por exemplo, o Pelego Joaquinzão, né? Em São José dos Campos tinha uma influência antes da CUT, do PT, ter esses interventores? Tinha. Quem segue a história dos sindicatos metalúrgicos de São José dos Campos sabe muito bem como é que foi conhece a história do Zezinho Pelego, né? Zezinho Pelego foi um diretor, foi um presidente de sindicato que ali ficou por 20 anos. Não tinha eleição, não tinha nada, tá certo? Depois que a turma foi tomando pé, né? Por exemplo, em 1979, houve uma ocupação no sindicato metalúrgico. Os trabalhadores foram fazer uma greve e o Zezinho largou a greve e foi embora para Caraguá para ver se estourava a greve em 1979, para ver se não fazia. E a turma foi lá e ocuparam o sindicato. Falou, que é isso? Cadê o presidente? O presidente tinha corrido, né? E de lá para cá foi a primeira eleição, na década de 80. Em 80 teve eleição, onde o Ari Russo ganhou as eleições. Aí do Ari Russo para cá começou a democratizar o movimento sindical, né? Mas teve ocupação, teve movimentação das bases. Caso contrário, eu não vejo nada nenhuma mudança em lugar nenhum do mundo, em lugar nenhum, se não tiver movimentação da população, da base. Caso contrário, nada muda. Quando ela se move, não precisa mover muito, não. Quando ela se move pouco, tem mudanças, digamos assim, bastante profundas. E como que era o confronto entre essa burocracia sindical dos interventores e do PT na época? Por exemplo, vou falar de novo do Zezinho. O Zezinho tirava foto de quem fosse reclamar dentro do sindicato, de algum posicionamento. Ele telefonava para a direção da empresa e falava, fulano de tal veio aqui falar que vocês estão ruins em tal coisa, dá um jeito aí, né? Mas falava o nome, entregava o cara. Em seguida, o cara era demitido, né? Era assim que se dava. E essa intervenção demorou bastante tempo. Foi da década de 60, eu não me lembro muito bem a data, mas década de 60, 70, para ser derrubado em 80. Né? Então, é um negócio bastante, digamos assim, foi um longo período. Que sindicato tinha só cabeleireiro, né? Barbeiro, médico. Sindicato servia só para isso. Era um sindicato, como é que eles falavam do nome? Tem um nome isso, que eles chamam de sindicato, não é colaboracionista, tem um outro nome, eu vou lembrar daqui a pouco o nome que se dava para o sindicato que ao não fazer nada, começava a pôr manicure, a pôr dentro do sindicato médicos, tudo isso para servir, para chamar o sócio. Não era um sindicato de luta, era um sindicato burocrático, né? Burocratizado. Oferecia serviços ao invés de oferecer luta. Isso tinha bastante no sindicato metalúrgico quando nós entramos. Lá tinha cabeleireiro, tinha tudo. Acabamos com tudo isso. Para ficar na luta de classe direta.
Certo. E a base tinha muito rechaço com o Cezinho Pelego? Ela tinha tanto rechaço que ela entrou dentro do sindicato. Entrou que era, tipo assim, ocupou o sindicato uns 500 mil peão, né? Entrou dentro do sindicato. Cadê o cara? Para pegar o cara. Você entende? O cara tinha corrido para Caraguá. Na época. Assim. Queria pegar o cara mesmo na mão? Foi na década foi no final da década de 70 e início da década de 80, né? Os trabalhadores tomaram rumo, e isso não foi só aqui não. Iniciou a nível nacional uma retomada dos grandes sindicatos. Os sindicatos começaram a ser sindicato de luta. Inclusive o Lula fez parte do sindicato de interventor, né? O sindicato militar. O Lula foi um dos caras indicados, né? Em 79. Ele se voltou contra, se juntou aos trabalhadores para acabar com esse modelo de sindicato. Mas ele foi do sindicato digamos, sindicato de indicação. Você falou do Lula, né? A força da articulação sindical, a força que se criou em torno do Lula, a força sindical, não força sindical, a força propriamente dita, mas Entendi. A força que se criou em torno do Lula por conta de um setor de sindicalistas interventores que racharam com os interventores e foram o PT? Isso, o Lula é um deles. Que, na verdade, quando os trabalhadores se levantaram, né, ele foi a favor do que os trabalhadores estavam pedindo na época. Né? Mas, como ele foi a favor de tudo que estava fazendo, em seguida teve as eleições do sindicato. E teve um racha lá dentro, de fato. Né? Da turma que era colocada pela fábrica, pelo governo, indicada, dos indicados, teve um racha nos indicados. E parte dos indicados que estava com o Lula foram a favor do que os trabalhadores estavam pedindo para a época. Por isso que ele deu esse crescimento. Aí era para derrubar a ditadura militar, né? Era os trabalhadores contra a ditadura. Os trabalhadores entendiam que naquela época tinha que derrubar a ditadura militar, porque faziam 20 anos também que estava no poder e os trabalhadores não podiam fazer nada, não podiam reivindicar, não podiam fazer nada no país. Qualquer coisa que fazia tinha intervenção militar. Então, os trabalhadores acharam por bem aí junto com os sindicatos, porque o sindicato metalúrgico em 79, o sindicato metalúrgico de São Bernardo do Campo teve intervenção militar. Falou, não, fechou o sindicato. Fechou no meio da luta. Certo? O problema é que a galera não retornava ao trabalho. Né? Então, teve que fazer um acordo para o sindicato voltar de novo à mão dos trabalhadores. Foi por isso que cresceu o movimento sindical e o Lula à frente, fazendo exatamente aquilo que os trabalhadores queriam na época, tá certo? Digamos assim, dando gás a um pensamento, né? Da época, de derrubar a ditadura, de fazer um enfrentamento direto. Então, ele virou o maior líder sindical da história do país. Eu acho que, até mundialmente dizendo, o Lula é um homem conhecido do meio, uma liderança do movimento conhecida hoje, não nacionalmente, mas internacionalmente. Lula é conhecido em todos os lugares. E aqui em São José, como que era a relação entre o movimento sindical e a ditadura militar? A mesma coisa. Se pegar, por exemplo, aqui, por exemplo, cansei de fazer reunião, depois mudou de lado. Mas eu cansei de fazer reunião de uma das pessoas que foi pego na ditadura militar, que foi o Luiz Paulo Costa. O Luiz Paulo Costa foi um dos caras que foi preso aqui em São José dos Campos pela ditadura militar. E fazia muita reunião no Sindicato Metalúrgico. Ele já era vereador aqui em São José. Ele fazia muitas reuniões. Todas as reuniões que chamavam na cidade, o Luiz Paulo Costa estava lá. João Bosco, né? Tinha um grupo de vereadores aqui de esquerda que foram dando crescimento político na cidade, junto com o movimento sindical. Então, Luiz Paulo Costa estava colado, João Bosco estava colado, Gradella colado. Esse grupo era colado com o movimento sindical. Então, o movimento sindical e o movimento político na cidade, eles tinham muito a ver. Um chamava o outro, entendeu? Toda a movimentação
sindical na cidade, que era grande, se tornava num ato político. Olha, quem que não lembra da greve de 1985 da General Motors? Uma greve histórica que fez mudar, inclusive, a correlação de força foi tão forte que fez mudar a jornada de trabalho, que era de 48 horas semanais, para 44, e para nós estar trabalhando 40 hoje. Né? Então, é uma luta inesquecível, a de 1985. Eu não era dirigente sindical, mas já era funcionário da General Motors. Participei daquela caminhada, participei da greve e daquela caminhada que houve até o centro da cidade, que foi lindíssimo aquilo. Mais de, na vez, 10 mil operários fazendo uma caminhada até o centro da cidade. Foi muito bonito aquilo. E conta um pouco mais dessa luta. De 85? A de 85 foi o seguinte. O movimento sindical tinha ganho uma luta em 1984. Aliás, 79 para cá veio no crescimento. O sindicato foi tomado pelos trabalhadores. Em 80 teve eleição com o Ari Russo. O Ari Russo ganhou as eleições. O Zé Luiz fazia parte. Montou-se uma chapa, porque rachou. Montou-se uma chapa. O Zé Luiz ganhou as eleições do Sindicato Metalúrgico em 1980. Eu não sei se é 82. Não, 82, 80. Eu não sei se é 82 ou 84. O Zé Luiz entrou na direção do Sindicato Metalúrgico de São José dos Campos. Em 85, os metalúrgicos de São José dos Campos, junto com a comissão de fábrica, naquela época tinha comissão de fábrica, dirigiram uma greve dentro da General Motors. Em 84 tinha sido vitorioso, na greve de 1984. Em 85 foram repetir a dose. Mas só que os patrões já não estavam querendo mais dar nenhum tipo de vitória aos trabalhadores. E aí começou, foi uma greve dura de 33 dias, né? Que ao chegar no final da greve, foi negociado a saída de dentro da fábrica, a saída dos trabalhadores, a saída nossa de dentro da fábrica, foi negociado com o coronel Zé Vicente para que nós pudéssemos sair dentro da fábrica. Mas para isso, nós negociamos a saída coletiva de todo mundo junto, para ninguém preso. Então, saiu todos os trabalhadores que saíram dentro da fábrica. Mas no dia seguinte, em compensação, fizeram um cordão de polícia militar, com cachorro, com tudo. E você chegava na porta da fábrica com os nomes, tudo escrito lá, né? Dizendo o seguinte, olha, como é seu nome? Eu sou fulano de tal. Procura, pode entrar. O cara gritava no microfone, esse pode entrar, esse para fora, esse pode entrar. Foi separando os trabalhadores. Naquela época, foi 200 trabalhadores separados que não poderiam entrar mais no interior da fábrica, que estava demitido por causa da greve. Foi uma greve derrotada nas suas reivindicações, mas com ganho político imenso. Né? Foi dali que começou absolutamente tudo. Ganhou moral e tal. O PT cresceu absurdamente dentro de São José dos Campos, dentro do país, e começou uma caminhada muito bonita de chegar até em 89 a disputar a presidência da República, que eu acho que foi uma das melhores disputas que eu já vi na minha vida, né? A disputa de 89, 90, né? E além dessa greve da GM, existem outros exemplos que a gente pode citar que você presenciou? Sim. Nessa greve de 1975, parou a General Motors, parou a Volks, parou a Ford, parou a Scania, parou a Volks, Ford, Scania, GM. A Volks Taubaté estava parada, a GM estava parada, aqui em São José dos Campos estava parada. Todas as fábricas montadoras de São Bernardo do Campo estavam paradas. O problema foi que a articulação sindical achou que chegou até um determinado ponto. Eles já queriam recuar na greve. E a Convergência Socialista falou que dava para levar mais para frente um pouco. Tinha esse. E os trabalhadores, na verdade, não queriam voltar sem o ganho de 40 horas semanais. Eles bateram o pé. Foi de 48 para 44, os trabalhadores falaram, não, nós queremos 40 horas semanais. Foi um erro, eu acho, para a época. Foi um erro. Porque o que a articulação fez? O Tancredo Neves morreu em 1985. Houve a morte do Tancredo. E
teve uma comoção nacional e a articulação sindical em São Bernardo do Campo suspendeu a greve para continuar negociando em respeito à morte do Tancredo. E deixou nós aqui. E nós falamos, não vamos voltar, não. Morreu, fazer o quê? Você entende? Nós não podemos fazer mais nada. Se atender a nossa reivindicação, nós voltamos. E ficamos isolados. Porque voltou a Volks de Taubaté, voltou todas as fábricas montadoras e a General Motors segurou a bronca sozinho, em 1985. Aí foi um massacre, né, meu amigo? Aí não teve jeito. Quando eles sentiram que nós estávamos isolados, eles podiam bater em nós e dar um exemplo histórico. E foi exatamente o que fizeram. Mandaram 200 pessoas embora, prenderam o Passarinho na época, a polícia bateu em algumas pessoas na porta da fábrica, retirou nós lá de dentro através da polícia, com pressão da polícia militar. Então foi uma coisa bem horrível na época. Mas eu estou falando, foi uma derrota nas reivindicações, mas uma vitória política incrível, porque 3 anos depois a peãozada ergue a cabeça de novo e vem para cima com mais 35 dias de greve em 1990. Essa eu já participei como direção. Legal. Não, bem legal. E você acredita que essas greves que você participou, presenciou, elas podem servir de inspiração para as futuras greves aqui na região e também no Brasil? Como eu disse a você, elas vão servir de inspiração, elas vão voltar, elas vão crescer, porque não tem saída. Não tem saída. E eu acho que agora pode ser que os protagonistas não sejam mais os metalúrgicos, porque hoje existe uma nova composição de trabalho no meio. Os trabalhadores estão numa nova composição. Antigamente, as fábricas eram lotadas de pessoas. As fábricas tinham uma força, tinham uma concentração muito grande. Hoje, o setor de serviço está com mais concentração que muitas fábricas. Eu pego, por exemplo, quer ver? Uma greve que pode acontecer fortíssima. Eu participei de uma pequena dela, mas que pode ser digamos assim, um grande estouro futuro, mas no metalúrgico eu vejo a Embraer, que é o que tem mais concentração de pessoas hoje. E no setor de serviço, eu pego, por exemplo, essa empresa de telefonia aí, que é a Tento, essas coisas aí. Pode ter explosão daquele povo no futuro, que é uma exploração sem tamanho, né? Aquele povo voltou para lá do século XVIII, né? Pode-se dizer, nós estamos em 21, mas tá igual para baixo do século XVIII. É uma exploração sem tamanho. Então, eu acho que esse setor, o setor de serviço, por exemplo, eu participei de uma, que é um indício forte que vai ter no futuro. Eu participei de uma agora, de uma organização que eu estava no meio, que é dos motoboy, né? Isso são indícios fortes de que vai acontecer no futuro. Então, os protagonistas não vai ser mais a classe operária de dentro das fábricas, porque essa tem um pouco de direito, mas essa está hoje enfraquecida e não tem mais tanta gente, não tem mais tanta concentração de pessoas, né? E ela, queira ou não queira, ela tem uma certa organização perto daquelas pessoas que não tem organização nenhuma. Motoboy é uma exploração, essas iFood que existe a vida e tal, é uma exploração sem tamanho. O cara morre com a moto aí e não tem um auxílio de nada, né? Então, vai voltar. Eu estou falando, a luta de classe vai voltar, mas como ela vai ser diferenciada. Por exemplo, antigamente você tem que correr na casa de todo mundo para falar que vai ter greve amanhã. Hoje você chama uma reunião pelo WhatsApp, né? Aí, tá aí, ó, nós dois conversando aqui agora, contando história, coisa que no passado não tinha, né? Você tem que chegar na porta da fábrica e falar no tete-a-tete, subir no ônibus, descer os trabalhadores. Hoje não. Então tem uma coisa diferenciada já. Igual nunca né? Tudo que já... Como é que o Lulu Santos fala na música dele? Tudo... Ele fala que... Como é que chama? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Certo? Vai modificar, mas a essência da luta é a mesma, né? É isso que eu estou falando. Então, se falar assim, ó, vai voltar, mas igual era antigamente, não. É um outro setor, é um outro modo de organizar,
mas vai ter que se juntar, vai ter que fazer movimentação, tudo isso vai acontecer. E vai ser mais perigoso, viu? Vai ser mais perigoso, porque o controle vai ser, digamos que, para controlar isso, vai ser mais, vai ficar mais solto, né? Para controlar vai ser pior. Então, eu acho que a burguesia, se ela não tomar cuidado, ela surge uma revolução do nada. Agora, quem está comandando? Esse que é o problema, esse que é o perigo, né? Em 2013, por exemplo, não foi dirigente sindical, não foi ninguém que saiu para a rua, vamos lá. Não, a turma estourou de uma hora para outra e todo mundo tentou canalizar. Mas foi no estouro. Então, eu acho que essas coisas vão acontecer agora e a gente tem que saber como que daqui para frente nós vamos tomar conta disso, como é que vai dirigir isso, como é que vai colocar uma coisa, digamos assim, um conteúdo de direção para essas coisas que vão acontecer no futuro. Sim. E como que você está vendo a atuação dos sindicatos durante a pandemia, principalmente os sindicatos aqui de São José? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eles estão fazendo até aquilo que pode, né? Eu penso comigo que o sindicato faz aquilo que pode, mas uma reação que está tendo bastante acanhada. Por exemplo, tudo que está saindo, ele só tem acompanhado e, digamos assim, põe algumas reivindicações, mas dentro daquela proposta que está colocada e nada mais acontece. Eu estou vendo que nós estamos tendo, digamos assim, Então, os sindicatos estão sendo muito pouco expressivos em tudo que está acontecendo agora, né? Eles não estão tomando conta de nada. Ele vem uma coisa, ele tenta, digamos assim, modificar aquilo que já existe, mas nada de propositivo que faça mudar radicalmente aquilo que estão propondo. Eu não vejo isso, né? É mais do mesmo. Sim. Nos anos 90, né? Foi o ano que a gente teve bastante política privatista e de ataque de retiradas a direitos dos trabalhadores, né? Qual que foi o papel da região nessas lutas que tiveram nesse período? E o que você lembra dessas lutas? Alô? Estou escutando. Alô? Estou escutando. Tá me ouvindo? Tô. É que sumiu aqui da tela todo mundo e eu não estou sabendo retornar. Mas deixa eu falar a você aqui. A política de privatização, ela começou quando eles fizeram... quando entrou a política neoliberal comandada pela Margaret Thatcher, né? Sim. Ela colocou para a América Latina inteira uma política de privatização. Ou seja, os trabalhadores... A América Latina não tinha que ter fábrica, né? Privatizava tudo, tudo não tinha mais estatal, a estatal era elefante branco. Na época do Collor, começou um ataque muito forte. O Collor foi derrotado por causa do ataque, atrasou um pouco essa política de privatização, depois retomou novamente, né? Quando o Collor cai, entra Itamar dá continuidade novamente à política de privatização. Mais cauteloso, mas continua. E aí, o que aconteceu? Eles começaram a ganhar setor do movimento sindical para privatizar. E aí, então, portanto, quando teve uma política de colaboração do movimento sindical, a privatização veio à bancarrota. Por exemplo, eu me lembro muito bem, em 90, o Lula fez uma intervenção na qual o Sarney não conseguiu, nem 90, foi 86? Não, 86, 89. O Lula fez uma intervenção que eles não conseguiram privatizar a Mafesa. O Lula esteve na porta da Embraer defendendo contra a privatização. E depois, quando foi chegando mais perto ao poder, eles foram negociando algumas privatizações que deveria ser dessa forma, não deveria ser assim, deveria ser assado. Então foram negociando. Então parte do movimento sindical foi, na verdade, entregando a luta
para ver se fazia uma... Como é que eles falavam na época até? Vamos fazer uma privatização mais humanizada. E aí mantinham uns direitinhos daqui, dali, mas já não tinha mais luta ferrenha contrário à privatização, como eu participei, por exemplo, de uma ocupação da Bolsa de Valores em São Paulo com o Jair Meneghelli, que era deputado federal da época e foi o dirigente maior da CUT, né? Um dos grandes dirigentes da CUT, presidente da CUT, Jair Meneghelli. Mas teve colaboração do movimento sindical. Sim. E você acredita, para finalizar, Renatão, você acredita que os trabalhadores daqui da região podem escrever uma nova história, um novo capítulo na história da cidade e do país? Olha, eu não falo que é só aqui, não. Eu não acho que isso vai acontecer em São José dos Campos, não. São José dos Campos é uma cidade promissora, uma cidade de grande porte, uma cidade que tem uma renda per capita razoável, né? Então, eu vejo que aqui em São José dos Campos, os trabalhadores vão protagonizar outra luta, sim. Eu estou dizendo a você o seguinte, as formas vão ser diferentes, mas eu já estou falando que você teve bastante indício. Agora, eu não acho que vai ser as fábricas que vai ser as grandes protagonistas da luta, não. Vai ser uma luta mais generalizada, mas São José dos Campos vai estar... Eu acho que os trabalhadores daqui ainda vão protagonizar algumas lutas, digamos, nacionais, que vai dar repercussão nacional. De uma outra forma do passado, mas vai acontecer. Isso eu não tenho dúvida disso, não. Porque, nem é porque as pessoas assim, ó, eu tenho uma frase de Trotsky que é muito pertinente. Diz o seguinte, a revolução é impossível até que se torne necessária. Não tem saída. Eles vão ter que fazer. Você entende? E São José dos Campos, como é uma cidade que tem muitos operários, uma cidade que mexe com, digamos assim, faz da agulha ao avião, é óbvio que é uma cidade que os trabalhadores vão protagonizar lutas fortíssimas, né? Eu acho que vai acontecer isso no futuro, sim. Mesmo porque, eu estou dizendo, não tem saída, vai ter que acontecer. Sim. Renatão, estamos chegando aqui em mais um final de uma entrevista do Mesa de Debates, né? Primeiramente, quero agradecer por você ter aceitado o convite. Foi muito boa escutar as histórias dos movimentos de trabalhadores. Eu, que sou mais novo, né? Pude aprender bastante. Acho que é um relato bastante rico, né? Que você faz, da experiência que você viveu e, mais importante, de passar essas experiências adiante, né? Que acho que isso é o mais importante de tudo para que na minha geração e a geração que vem depois de mim possa aprender com o passado. E passo para você a consideração final. Considerações finais. Olha só, eu tenho muito a agradecer. Eu acho que quando a gente é convidado para doar um pouquinho da experiência que a gente teve de vida, né, nas lutas, para as gerações futuras, para a gente é um motivo para mim, eu acho que para todos que são convidados, é um motivo de orgulho, porque eu acho que tudo que você passou na vida não foi feito para ser guardado para você, principalmente se você passou alguma coisa que diz respeito a uma coletividade. Então, portanto, participar do seu programa e ser chamado por vocês para participar, eu agradeço muito, tá certo? Eu acho que isso aí é um sinal de respeito até com a gente, de ser chamado para passar um pouco da experiência, e eu estou às ordens a qualquer momento que vocês precisarem, tá ok? Um abraço a todos. Muito obrigado. Mais uma vez agradecer ao Renatão por ter participado, né, do programa, né? Lembrando sempre, né, para compartilhar o vídeo no Facebook, curtir, né, tanto no Facebook, tanto no YouTube, se inscrever no canal do YouTube, né? Seguir a página do Instagram, curtir a página do Facebook, né, para que iniciativas como essas tenham proporções muito maiores, para que esse vídeo chegue ao número máximo de pessoas como parte de compartilhar o que foi a experiência do Renatão aqui, que ele pôde contar aqui para a gente. Então, mais uma vez, quero agradecer. Lembrar que amanhã
né? Vai ter uma live com uma entrevista no mesmo molde com o professor Sérgio, né, de psicologia, para falar um pouco, né, do ataque do governo que o Bolsonaro implementou contra as políticas de saúde mental. E às 18 horas, live, né, com a entrevista com o professor Paulo Romano para falar de desigualdade na cidade, né? Então, enfim, mais uma vez, quero agradecer a todos que assistiram esse vídeo e está encerrando mais um programa do Mesa de Debates. Até a próxima.